Medonho Alho Episódio 48. A Ala Assombrada, uma dose dupla de contos aterrorizantes. A primeira dose, a mulher errante. Prólogo, o primeiro encontro. O hospital sempre teve uma aura perturbadora, mas Samantha Collins nunca a sentiu tão fortemente como no primeiro turno da noite. Ela havia sido transferida recentemente para um hospital em Melbourne, atraída por sua reputação e pela oportunidade de avançar em sua carreira de enfermagem. Mas enquanto caminhava pelos corredores mal iluminados, ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. O prédio era antigo, com arquitetura que falava de outra época, tetos altos, corredores longos e pisos de madeira que rangiam sob os pés. As paredes estavam repletas de fotografias desbotadas dos primeiros dias do hospital, imagens de médicos e enfermeiras posando rigidamente em preto e branco. O ar tinha um leve cheiro de antisséptico, impregnado de algo mais antigo, algo mofado que sugeria a longa história do edifício. Já passava da meia-noite e a agitação habitual do dia deu lugar a uma quietude assustadora. Os únicos sons eram os bips ocasionais dos monitores e o murmúrio distante de vozes vindas do posto de enfermagem. Os passos de Samantha ecoaram alto, e ela se viu andando mais rápido, ansiosa para retornar à relativa segurança da estação bem iluminada. Ao passar pela antiga enfermaria cirúrgica, algo chamou sua atenção. No final do corredor, perto da porta que dava para os depósitos, ela viu uma figura. Era uma mulher idosa, curvada e vestindo o que parecia ser uma bata de hospital ultrapassada. Seu cabelo branco estava desgrenhado e ela parecia se mover lentamente, quase como se estivesse lutando para ficar de pé. Samantha franziu a testa. Ela não se lembrava de ter visto nenhum paciente idoso nesta sessão antes. Preocupada, ela gritou: "Senhora, você está bem? Você precisa de ajuda." A mulher não respondeu. Ela continuou avançando, de costas para Samantha. Havia algo perturbador no modo como ela se movia, rígida, quase mecânica, como se estivesse sendo puxada por alguma força invisível. Samantha acelerou o passo, diminuindo a distância entre eles. "Senhora, você não deveria estar fora da cama. Deixe-me ajudá-lo a voltar para o seu quarto." Mas ao se aproximar, a mulher dobrou uma esquina e desapareceu de vista. Samantha apressou-se em segui-la, mas quando dobrou a esquina se viu diante de um beco sem saída. O corredor terminava abruptamente com uma sólida parede de tijolos. Não havia sinal da senhora idosa, nenhuma porta pela qual ela pudesse ter passado. O coração de Samantha batia forte no peito. Ela olhou em volta, tentando entender o que acabará de ver. O corredor estava vazio e silencioso, exceto pelo leve zumbido das luzes do teto. Ela deu um passo para trás, sentindo um suor frio brotar em sua testa. "Olá!" Ela gritou, sua voz tremendo ligeiramente. "Tem alguém aí?" Nenhuma resposta. O silêncio era ensurdecedor, pressionando-a por todos os lados. Samantha deu outro passo para trás, com o pulso acelerado. Ela podia sentir os cabelos da nuca se arrepiando, como se alguém, ou alguma coisa, a estivesse observando. Ela se forçou a se virar e caminhar de volta para o posto de enfermagem, seus passos acelerando a cada segundo que passava. Quando ela finalmente chegou à sala bem iluminada, sentiu uma onda de alívio tomar conta dela. A normalidade da estação, com seus computadores e papelada, a deixou de castigo, mas a imagem da velha permaneceu em sua mente. Ao sentar-se à sua mesa, tentando se acalmar, um pensamento se repetia em sua cabeça: quem era aquela mulher e para onde ela foi? Capítulo 1. Sombras do passado. Na manhã seguinte, Samantha não conseguia parar de pensar na idosa. A imagem dela arrastando os pés pelo corredor assombrava seus pensamentos, e não importava o quanto ela tentasse racionalizar, algo não fazia sentido. Ela decidiu perguntar a uma das enfermeiras mais experientes sobre isso. Durante o intervalo, Samantha encontrou Ellen, uma enfermeira que trabalhava no hospital há mais de 20 anos. Ellen tinha quase 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque elegante e uma atitude sensata que vinha de anos de experiência. "Ellen", Samantha começou cautelosamente, "posso te perguntar uma coisa?" Ellen ergueu os olhos do café e ergueu uma sobrancelha. "Claro, querido. O que está em sua mente?" Samantha hesitou, sem saber como formular a pergunta. "Você já viu algo estranho por aqui? À noite, quero dizer." A expressão de Ellen não mudou, mas houve um lampejo de algo em seus olhos, reconhecimento, talvez. "Estranho? De que tipo de estranho estamos falando?" Samantha respirou fundo e descreveu o que tinha visto. A mulher idosa, o vestido ultrapassado, a maneira como ela desapareceu no ar.
Enquanto falava, ela observava atentamente o rosto de Ellen. Quando terminou, Ellen largou a xícara de café com um suspiro. Você a viu, não foi? Samantha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, você sabe sobre ela. Ellen assentiu lentamente. Ela está aqui desde que me lembro. Alguns funcionários mais antigos a chamam de a mulher errante. Ela aparece à noite, sempre no mesmo corredor, sempre caminhando em direção àquele beco sem saída. E então ela se foi. Quem é ela? Samantha perguntou, inclinando-se mais perto. Ela era uma paciente aqui. Ellen balançou a cabeça. Ninguém sabe ao certo. Existem histórias, é claro, velhos rumores transmitidos de uma geração de enfermeiras para outra. Alguns dizem que ela foi uma paciente que morreu aqui, outros acham que ela pode ter sido uma enfermeira que nunca mais saiu. Mas seja qual for o caso, ela está aqui há décadas. Samantha sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém já tentou descobrir mais. Para descobrir por que ela está aqui. Alguns sim, disse Ellen, sua voz caindo para um sussurro. Mas nunca terminou bem. Pessoas que se aprofundam muito em seu passado, começam a vê-la com mais frequência. Ela não gosta de ser incomodada. Samantha engoliu em seco, sua mente acelerada. O que acontece com eles? Ellen desviou o olhar, sua expressão sombria. Eles vão embora, ou pior. Alguns tiveram acidentes. Outros simplesmente não aguentaram mais e desistiram. É como se ela os seguisse, os assombrasse até que eles quebrassem. As palavras causaram um arrepio em Samantha. Ela sempre foi cética quando se tratava do sobrenatural, mas havia algo no tom de Ellen, e algo na maneira como ela falava, que a fez acreditar em cada palavra. O que devo fazer? Samantha perguntou, sua voz quase um sussurro. Ellen encontrou seu olhar, sua expressão séria. Deixe isso em paz. O que quer que você tenha visto, esqueça. Faça seu trabalho e não deixe que ela o afete. Quanto menos você pensar nela, melhor. Mas quando Samantha se afastou da conversa, ela sabia que não seria tão simples. A imagem da velha estava gravada em sua mente, e o mistério de quem ela era, e por que ainda estava ali, corroeu sua curiosidade. Não importa o quanto ela quisesse esquecer, ela não conseguia. E no fundo, Samantha sabia que não seria capaz de deixar isso de lado. Ela tinha que saber a verdade. Capítulo 2 – Investigando a história. O arquivo do hospital ficava no subsolo, local frequentado por poucas pessoas. O ar estava denso com o cheiro de papel velho e poeira, e a fraca iluminação lançava longas sombras nas fileiras de prateleiras cheias de discos esquecidos. Samantha passou os dias seguintes examinando esses registros, em busca de qualquer menção à mulher misteriosa que ela tinha visto. Era um trabalho tedioso e o grande volume de documentos era esmagador. A maioria dos arquivos eram registros antigos de pacientes, alguns datando do início de 1900, quando o hospital foi inaugurado. À medida que ia mais fundo, Samantha se deparou com uma série de relatórios de incidentes da década de 1950. Um arquivo em particular chamou sua atenção, um relatório sobre uma paciente chamada Margaret O'Reilly. O arquivo era antigo, as páginas amareladas pelo tempo e a caligrafia quase ilegível. Margaret foi internada em 1953 com demência grave. As anotações a descreviam como uma paciente difícil, propensa a divagar, muitas vezes confusa e agitada. Houve vários relatos de que ela desapareceu do quarto e foi encontrada em diversos pontos do hospital, às vezes no meio da noite. A equipe tentou ficar de olho nela, mas uma noite ela desapareceu completamente. A busca por Margaret foi extensa. A polícia foi chamada e a equipe do hospital vasculhou cada centímetro do prédio, mas não havia sinal dela. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido no ar. O relatório concluiu com uma nota de que Margaret foi dada como morta, embora nenhum corpo tenha sido encontrado. Samantha sentiu um arrepio ao ler as linhas finais. Poderia ser esta a mulher que ela tinha visto. Será que o espírito de Margaret O'Reilly esteve vagando pelos corredores do hospital durante todos esses anos, procurando por algo, ou alguém? Determinada a descobrir mais, Samantha continuou a sua pesquisa. Ela vasculhou arquivos de jornais antigos em busca de qualquer menção ao desaparecimento de Margaret. Ela encontrou um pequeno artigo num jornal local de 1953, detalhando a busca pela mulher desaparecida. O artigo mencionava que Margaret tinha uma filha, Evelyn, que ficou arrasada com o desaparecimento da mãe. Evelyn era uma jovem na época e não havia mais informações sobre ela. A mente de Samantha fervilhava de possibilidades.
Se Margaret era o fantasma que assombrava o hospital, o que a mantinha ali, ela estava procurando por sua filha. E se sim, o que Samantha poderia fazer para ajudá-la a encontrar a paz? Quanto mais ela pensava sobre isso, mais determinada ela se tornava. Ela não podia ignorar isso, não quando havia uma chance de ajudar o espírito de Margaret a seguir em frente. Mas ela também sabia que precisaria ter cuidado. Se o que ele disse fosse verdade, cavar muito fundo poderia ter consequências perigosas. Ainda assim, Samantha não poderia voltar atrás agora. Ela tinha que saber a verdade, não importa o custo. Capítulo 3 – O primeiro confronto. Com o passar dos dias, Samantha começou a sentir o peso da sua decisão. Ela vinha vendo a velha com mais frequência, sempre no mesmo corredor, sempre caminhando para o mesmo beco sem saída. A cada vez, o encontro a deixava esgotada, como se a própria presença do fantasma estivesse minando suas forças. Seus colegas começaram a notar a mudança nela. O comportamento outrora brilhante de Samantha havia diminuído, substituído por uma constante sensação de desconforto. Ela estava nervosa, com os nervos à flor da pele e achava difícil se concentrar no trabalho. As outras enfermeiras cochichavam sobre ela, lançando olhares preocupados em sua direção, mas ninguém ousava perguntar o que havia de errado. Uma noite, enquanto fazia a ronda, Samantha sentiu um frio repentino no ar. A temperatura pareceu cair vários graus e os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Ela sabia, mesmo antes de virar a esquina, que a velha estava lá. Margaret estava parada no meio do corredor, de costas para Samantha, exatamente como estava na primeira vez que se conheceram. Mas desta vez havia algo diferente em sua postura, ela parecia mais sólida, mais presente, como se tivesse ganhado força desde o último encontro. Samantha respirou fundo e deu um passo à frente. Margaret, ela gritou, com a voz ligeiramente trêmula, eu sei quem você é. A velha parou de se mover, mas não se virou. Samantha podia ouvir o som fraco de sua respiração e rouco e difícil, como alguém que estivesse correndo há muito tempo. Eu estive procurando por você, Samantha continuou, dando mais um passo mais perto. Eu descobri o que aconteceu com você. Você desapareceu do hospital em 1953. Eles nunca encontraram seu corpo. Margaret permaneceu em silêncio, sua figura imóvel como uma estátua. As sombras ao seu redor pareceram engrossar, pressionando-as por todos os lados, e Samantha sentiu uma onda de medo tomar conta dela. Mas ela deixou isso de lado, determinada a alcançar a mulher. Margaret, sua filha, Evelyn, ainda está viva. Ela está esperando por você todos esses anos. Ela nunca parou de procurar por você. À menção do nome de Evelyn, a velha finalmente se mexeu. Ela se virou lentamente para Samantha, os olhos arregalados com uma mistura de medo e saudade. A visão dela de perto causou um arrepio na espinha de Samantha. O rosto de Margaret estava pálido e magro, a pele esticada sobre os ossos. Seus olhos estavam vazios e seus lábios rachados e secos, como se ela não bebesse uma gota d'água há décadas. Evelyn. A voz de Margaret era um sussurro, quase inaudível acima do som do coração batendo forte de Samantha. Sim, Evelyn, disse Samantha, aproximando-se ainda mais. Ela estava esperando por você, Margaret. Ela precisa saber o que aconteceu com você. Ela precisa de um encerramento. Por um momento, Margaret apenas olhou para Samantha, com uma expressão ilegível. Então, lentamente, ela começou a sentir. Evelyn, minha Evelyn. As luzes do corredor piscaram e as sombras pareceram diminuir ligeiramente. A forma de Margaret tornou-se menos definida, mais transparente, como se estivesse desaparecendo. Samantha sentiu uma onda de esperança, talvez ela tivesse feito isso, talvez ela tivesse ajudado o espírito a encontrar paz. Mas tão rapidamente quanto a esperança apareceu, ela foi frustrada. Os olhos de Margaret de repente se arregalaram de terror e ela soltou um gemido baixo e triste que ecoou pelo corredor. O som era como pregos num quadro negro, irritando os nervos de Samantha e enchendo-a de uma sensação de pavor. Margarida, o que há de errado? Samantha perguntou, o pânico crescendo em seu peito. O que está acontecendo? Mas Margaret não respondeu. Em vez disso, ela se virou e começou a caminhar em direção ao beco sem saída, com passos lentos e deliberados. Samantha assistiu horrorizada quando a velha chegou à parede e, sem hesitar, foi direto para ela. Houve um estalo alto, como o som de ossos quebrando, e a figura de Margaret caiu no chão. Por uma fração de segundo, Samantha pensou ter visto algo, alguma entidade escura e disforme, emergir da parede, mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu.
Margaret estava deitada no chão, o corpo torcido num ângulo não natural, os olhos arregalados e cegos. Samantha sentiu a bile subindo pela garganta e tropeçou para trás, incapaz de desviar os olhos daquela visão horrível. Então, tão repentinamente como começou, acabou. O corredor voltou ao seu estado normal, a temperatura voltando a um nível confortável. O corpo de Margaret havia desaparecido e o único sinal de que algo havia acontecido era a persistente sensação de desconforto que pairava no ar. Samantha respirou fundo algumas vezes, tentando acalmar seu coração acelerado. Ela sabia, sem dúvida, que o que quer que tivesse acontecido não era normal. O espírito de Margaret não estava em paz e havia algo muito mais sombrio em jogo aqui. E agora, mais do que nunca, Samantha sabia que não conseguiria parar. Ela tinha que descobrir a verdade, não importa o que isso lhe custasse. Capítulo 4 – A História Negra. A busca de respostas de Samantha a levou por um caminho que ela não havia previsto. Quanto mais ela aprendia sobre a história do hospital, mais percebia que o desaparecimento de Margaret era apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Houve outras histórias, outros desaparecimentos que foram varridos para debaixo do tapete ao longo dos anos. Ela começou com os registros mais antigos que conseguiu encontrar, datando dos primeiros dias do hospital, no final do século XIX. O hospital era originalmente um sanatório para pacientes com tuberculose e as condições eram difíceis. Muitos pacientes morreram dentro de seus muros, seus corpos enterrados em covas não identificadas nas dependências do hospital. Havia histórias de maus tratos, de pacientes submetidos a tratamentos cruéis e experimentais. À medida que se aprofundava, Samantha descobriu uma série de relatórios da década de 1930 sobre uma série de mortes misteriosas. Os pacientes que estavam perto da recuperação pioraram repentinamente e morreram em poucos dias. A causa oficial da morte era frequentemente listada como complicações, mas os registros sugeriam algo mais sinistro. Também houve rumores de uma enfermeira que foi flagrada realizando cirurgias ilegais no porão do hospital. As cirurgias teriam sido horríveis, com os pacientes sofrendo dores inimagináveis. A enfermeira foi presa, mas não antes de vários pacientes morrerem sob seus cuidados. Samantha não conseguia afastar a sensação de que todos esses acontecimentos estavam interligados. O hospital teve um passado sombrio e parecia que alguns dos espíritos daqueles que ali sofreram ainda permaneciam, incapazes de seguir em frente. Mas por que Margarida? O que aconteceu com ela de tão terrível, tão trágico, que fez seu espírito ficar preso naquele lugar? Samantha sabia que precisava saber mais sobre o tempo que Margaret passou no hospital. Os registros que encontrara até então estavam incompletos e ela tinha a sensação de que as respostas que procurava estavam escondidas nos cantos mais obscuros dos arquivos. Uma noite, após o término do turno, Samantha desceu até o porão. Ela obteve a chave de um simpático funcionário da manutenção que a alertou para ter cuidado. Havia partes do porão que não eram tocadas há décadas e a estrutura era instável. O porão era ainda mais enervante do que ela esperava. O ar estava denso de poeira e a única luz vinha da lanterna que ela carregava. As paredes estavam revestidas com equipamentos médicos antigos, enferrujados e deteriorados por anos de negligência. O chão era irregular e ela teve que tomar cuidado para evitar tropeçar nos escombros. Ao entrar no porão, ela encontrou uma porta parcialmente escondida atrás de uma pilha de caixas velhas. A porta estava trancada, mas a chave que ela tinha cabia perfeitamente na fechadura enferrujada. Com um rangido, a porta se abriu, revelando um corredor estreito que levava a uma pequena sala sem janelas. A sala estava cheia de arquivos antigos, com gavetas abarrotadas de documentos. Samantha começou a examiná-los, retirando arquivos aleatoriamente e examinando seu conteúdo. A maioria dos arquivos era da década de 1950 e muitos deles eram registros de pacientes internados por diversos problemas de saúde mental. Então ela o encontrou, um arquivo com o nome de Margaret O'Reilly. Suas mãos tremiam ao abri-lo, revelando uma série de anotações dos médicos que a trataram. As notas descreviam o declínio do estado mental de Margaret, sua crescente paranoia e suas frequentes explosões. Mas havia algo mais, algo que fez o sangue de Samantha gelar. Margaret alegou que estava sendo assombrada. Ela disse aos médicos que via sombras se movendo nos cantos de seu quarto, ouvia sussurros durante a noite e sentia uma sensação avassaladora de pavor sempre que estava sozinha. Os médicos rejeitaram suas alegações como delírios, um sintoma de sua demência. Mas Samantha sabia melhor. Margaret não estava delirando, ela estava dizendo a verdade. O hospital era assombrado,
e o que quer que o assombrasse despertaram um interesse particular em Margaret. A última entrada no arquivo foi datada do dia anterior ao desaparecimento de Margaret. Era uma nota breve, escrita com letra apressada, afirmando que Margaret estava cada vez mais agitada e implorara à equipe que a transferisse para uma sala diferente. Ela alegou que aquilo estava vindo atrás dela e que ela não poderia mais ficar naquele quarto. A equipe ignorou seus apelos e, no dia seguinte, Margaret havia partido. Samantha fechou o arquivo, com a mente acelerada. Margaret não simplesmente desapareceu, algo a levou. E o que quer que fosse, ainda estava aqui, espreitando nas sombras do hospital, esperando pela próxima vítima. Ao sair do porão, Samantha sabia que precisava encontrar uma maneira de impedir o que quer que estivesse assombrando o hospital. Ela não podia permitir que o destino de Margaret recaísse sobre mais ninguém. Mas no fundo ela temia que já fosse tarde demais. Capítulo 5 – A descida. A obsessão de Samantha em descobrir a verdade começou a afetá-la. Ela não conseguia mais dormir, suas noites eram atormentadas por pesadelos com a figura fantasmagórica de Margaret e a presença sombria que a havia tomado. Ela ficou cada vez mais isolada, afastando colegas e amigos, sem conseguir explicar o que estava vivenciando. Ela passou a passar mais tempo no porão do hospital, convencida de que as respostas que procurava estavam escondidas ali. Ela muitas vezes perdia a noção do tempo, emergindo horas depois coberta de poeira e sujeira, sua mente fervilhando com os fragmentos de informações que havia descoberto. Mas quanto mais ela aprendia, mais ela percebia que estava perdendo a cabeça. A história do hospital era mais sombria do que ela jamais imaginara, e os espíritos que permaneciam dentro de suas paredes eram muito mais poderosos do que ela previra. Uma noite, enquanto procurava nos arquivos do porão, ela ouviu um leve sussurro. Foi tão suave que ela quase não percebeu, mas quando ouviu novamente, ela congelou. A voz estava distante, ecoando pelos corredores vazios, e causou um arrepio na espinha dela. Samantha. A voz era quase inaudível, mas era inconfundível. Alguém, ou alguma coisa, estava chamando o nome dela. Ela desligou a lanterna, mergulhando o porão na escuridão. Seu coração batia forte no peito enquanto ela se esforçava para ouvir a voz novamente. Samantha. Desta vez, a voz estava mais próxima, mais clara. Vinha das profundezas do porão, de uma parte do hospital que estava isolada há anos. Ignorando a voz em sua cabeça que lhe dizia para voltar, Samantha começou a caminhar em direção à fonte do som. O ar ficava mais frio a cada passo, e ela podia sentir a escuridão se fechando ao seu redor, sufocando-a. Ao dobrar uma esquina, ela viu uma luz fraca no final do corredor. Vinha de um cômodo que ela não havia notado antes, e um cômodo que ela tinha certeza de que não existia na última vez que esteve no porão. Ela se aproximou da porta com cautela, a mão tremendo enquanto alcançava a maçaneta. A porta se abriu, revelando uma sala pequena e mal iluminada. No centro da sala havia uma velha cadeira de madeira, e sentada nela estava Margaret. Mas esta não era a Margaret que Samantha tinha visto antes. Essa Margaret era mais jovem, mais saudável, com o rosto cheio de vida. Ela olhou para Samantha com olhos tristes, e Samantha sentiu uma pontada de tristeza no peito. Margaret. Samantha sussurrou, entrando na sala. É realmente você. Margaret assentiu lentamente, sem deixar de olhar para Samantha. Estava esperando por você, disse ela, com a voz suave e melódica. Você é o único que pode me ajudar. Samantha sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto. Como posso ajudá-la, Margaret? O que você precisa? A expressão de Margaret escureceu e a sala pareceu ficar mais fria. Você precisa parar com isso, disse ela, sua voz agora cheia de urgência. Você precisa parar com isso antes que seja tarde demais. Parar o quê? Samantha perguntou com a voz trêmula. Mas antes que Margaret pudesse responder, a luz da sala piscou e uma figura sombria apareceu no canto. A figura era alta e ameaçadora, sua forma inconstante e ondulante como se fosse feita de fumaça. Os olhos de Margaret se arregalaram de medo e ela estendeu a mão para Samantha. Está aqui. Ela chorou. Está vindo para você. Samantha sentiu uma onda de pânico quando a figura sombria começou a se mover em sua direção. Ela se virou para correr, mas a porta se fechou, prendendo-a dentro da sala com a entidade. Ela podia sentir a escuridão se fechando ao seu redor, sufocando-a, e ela sabia que estava sem tempo. Qualquer que fosse essa entidade, era mais poderosa do que qualquer coisa que ela já havia encontrado e não a deixaria sair viva desta sala. O desespero tomou conta e Samantha começou a entoar uma oração, com a voz trêmula enquanto recitava as palavras.
A figura sombria parou, como se tivesse sido pega de surpresa, mas depois continuou avançando, sem se deixar abater pelos esforços dela. A voz de Margarete cortou a escuridão, nítida e clara. Você tem que destruí-lo. É o único jeito. Mas Samantha não sabia como destruí-lo. Ela nem sabia o que era isso. Tudo o que ela sabia era que seu tempo estava acabando e, se não fizesse algo logo, estaria perdida na escuridão, assim como Margarete. Num último esforço, Samantha enfiou a mão no bolso e tirou o crucifixo que sempre carregava consigo. Ela o ergueu, apontando para a figura sombria, e gritou: em nome de Deus, ordeno que você saia deste lugar. A figura parou, sua forma vacilou e, por um momento, Samantha pensou que poderia realmente funcionar. Mas então a figura começou a rir, um som baixo e gutural que lhe causou arrepios na espinha. Você não pode me impedir, sibilou, sua voz cheia de malícia. Eu sou eterno. Eu sou a escuridão que tudo consome. O crucifixo na mão de Samantha começou a queimar e ela gritou de dor, deixando-o cair no chão. A figura se aproximou, sua presença era avassaladora, e Samantha sabia que estava prestes a morrer. Mas assim que a figura a alcançou, a voz de Margarete soou, mais forte do que antes. Samantha, agora. Destrua-o. Com o que lhe restava de força, Samantha agarrou o crucifixo do chão e mergulhou no coração da figura sombria. Houve um clarão de luz ofuscante e a figura soltou um grito horripilante. Samantha foi jogada contra a parede, a força da explosão tirando-lhe o fôlego. Ela ofegou, sua visão turvando, e quando a luz desapareceu, ela viu a figura sombria se dissolver no nada. A forma de Margarete também começou a desaparecer, sua expressão era de paz. Obrigada, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Você me libertou. E então ela se foi, deixando Samantha sozinha no quarto escuro e vazio. Epílogo: o legado da assombração. Nos dias que se seguiram, Samantha se viu assombrada pelos acontecimentos que aconteceram no porão. O hospital havia retornado ao seu estado normal, a atmosfera opressiva que pairava sobre ele por tanto tempo havia se dissipado. Mas Samantha sabia que as cicatrizes permaneceriam, tanto no hospital quanto nela. Ela renunciou ao cargo, incapaz de continuar trabalhando em um lugar que guardava tantas lembranças sombrias. Ela tentou seguir em frente, deixar o passado para trás, mas as imagens de Margarete e da figura sombria continuaram a assombrar seus sonhos. Um dia, ela recebeu uma carta pelo correio. Foi através de Evelyn, filha de Margarete, que de alguma forma descobriu o envolvimento de Samantha no caso. A carta era breve, mas transmitia um sentimento de gratidão que trouxe lágrimas aos olhos de Samantha. Evelyn agradeceu a Samantha por ajudar sua mãe a encontrar a paz e por descobrir a verdade sobre o que aconteceu anos atrás. Ela também mencionou que visitou o hospital e que, pela primeira vez em décadas, sentiu uma sensação de encerramento. Mas mesmo enquanto lia a carta, Samantha não conseguia afastar a sensação de que a escuridão que havia encontrado não havia realmente desaparecido. Tinha sido banido, sim, mas algo tão poderoso não poderia ser destruído tão facilmente. Estava lá fora, em algum lugar, esperando o momento certo para retornar. E quando isso acontecesse, Samantha sabia que estaria pronta. Ela já havia enfrentado a escuridão antes e sobreviveu, e não importa o que acontecesse a seguir, ela continuaria a lutar. Porque valia a pena lutar por algumas coisas, como a paz, a justiça, a memória de uma alma perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Mas, no fundo, Samantha sabia que a escuridão estava sempre à espreita, um pouco além dos limites de sua visão, esperando o momento certo para atacar. E quando isso acontecesse, ela estaria lá, pronta para enfrentá-lo mais uma vez. O final de A Mulher Errante. A segunda dose, a garota soluçante. Capítulo 1. Os ecos da tristeza. O hospital ficava silencioso à noite, com apenas o leve zumbido das máquinas e o ocasional arrastar de passos ecoando pelos corredores mal iluminados. A enfermeira Emily tinha acabado de começar o turno da noite, o terceiro consecutivo, e já sentia a exaustão se insinuando. Mas o silêncio era uma calma enganosa, pois dentro daquelas paredes havia coisas que desafiavam qualquer explicação. Era por volta da meia-noite quando Emily ouviu pela primeira vez um soluço suave e lamentável que parecia vir do nada e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela fez uma pausa em sua ronda, o som enviando um arrepio em sua espinha. Ela olhou ao redor, mas o corredor estava vazio. Os soluços continuaram, fracos e tristes, como se viessem de um lugar distante. Quem está aí? Emily gritou, sua voz quase um sussurro. Os soluços cessaram abruptamente, deixando apenas o silêncio misterioso do hospital.
O coração de Emily batia forte em seu peito enquanto ela ficava congelada, ouvindo qualquer outro som. Mas não havia nada, apenas a quietude opressiva que parecia pressioná-la por todos os lados. Afastando o desconforto, Emily retomou a ronda, dizendo a si mesma que provavelmente era apenas um dos pacientes que estava tendo um pesadelo. Mas enquanto caminhava pela enfermaria, ela não conseguia afastar a sensação de que algo a estava observando, algo que estava fora de vista. Os soluços voltaram na noite seguinte, desta vez mais altos e desesperados. Emily estava na sala de descanso, tomando uma xícara de café morno, quando ouviu. O som vinha de um dos banheiros próximos, aquele no final do corredor que raramente era usado. Ela largou a xícara e caminhou em direção ao som, seus passos ecoando no corredor vazio. Os soluços ficaram mais altos quando ela se aproximou da porta, e Emily sentiu um nó de medo apertar seu estômago. Ela estendeu a mão para a maçaneta da porta, hesitando por um momento antes de abri-la. O banheiro estava vazio, os cubículos todos desocupados. Mas o soluço continuou, agora abafado e ecoando como se viesse de trás das paredes. Emily entrou, com o coração acelerado enquanto verificava cada cubículo, mas não havia ninguém lá. Ela estava prestes a sair quando percebeu algo estranho. O ar no banheiro era mais frio do que no resto do hospital, e havia um leve e quase imperceptível aroma de lírios, e um cheiro estranho para um banheiro de hospital. Emily estremeceu, esfregando os braços enquanto tentava se livrar do frio. "Olá!" Ela gritou, sua voz tremendo. "Tem alguém aqui." Os soluços cessaram e, por um momento, o silêncio foi tão completo que Emily pôde ouvir o sangue correndo em seus ouvidos. Então, quando ela estava prestes a se virar e sair, ela ouviu um sussurro. Ela nunca mais voltou. A voz era fraca, quase como um sopro de vento, mas era inconfundível. Emily se virou, os olhos arregalados de medo, mas o banheiro ainda estava vazio. Ela saiu da sala, com o coração batendo forte enquanto corria pelo corredor, sem ousar olhar para trás. Naquela noite, enquanto Emily estava deitada na cama, ela não conseguia parar de pensar nos soluços e na voz. Havia algo profundamente perturbador nisso, algo que puxava os limites de sua consciência, recusando-se a ser ignorado. Ela tentou racionalizar, talvez fosse apenas sua imaginação, ou talvez o antigo encanamento do hospital estivesse pregando peças nela. Mas no fundo ela sabia que era algo mais, algo que ela não conseguia explicar. E enquanto adormecia, Emily não conseguia se livrar da sensação de que, fosse lá o que fosse, ainda não havia terminado com ela. Capítulo 2 – A Lenda da Criança Chorosa. No dia seguinte, Emily não conseguia parar de pensar nos soluços no banheiro. Ela perguntou a algumas das outras enfermeiras se elas já tinham ouvido algo estranho à noite, mas a maioria delas apenas deu de ombros. Mas uma das enfermeiras mais velhas, uma mulher experiente chamada Sra. Altorne, fez uma pausa quando Emily mencionou os soluços. Uma sombra cruzou seu rosto e ela olhou ao redor para se certificar de que ninguém mais estava ouvindo antes de se aproximar. "Você ouviu os soluços no banheiro no final do corredor?" perguntou a Sra. Altorne em voz baixa. Emily assentiu, sua curiosidade despertada. "Sim, mas não havia ninguém lá. Só essa frieza e um cheiro estranho de lírios." A expressão da Sra. Altorne tornou-se grave e ela baixou ainda mais a voz. "Essa é a criança chorosa. Há uma história entre os antigos funcionários sobre uma menina cuja mãe morreu aqui há muitos anos. A menina estava inconsolável, chorando dia e noite. Um dia, ela desapareceu. Dizem que ela tirou a própria vida, incapaz para suportar a dor. E desde então, você pode ouvi-la chorando naquele banheiro. Dizem que ela espera que a mãe volte para buscá-la, mas é claro que ela nunca o faz." Um arrepio percorreu a espinha de Emily enquanto ela ouvia a história. Mas por que ela ainda está aqui? Porque ela não seguiu em frente. A Sra. Altorne suspirou, com os olhos cheios de tristeza. "Alguns dizem que é porque sua alma está presa a este lugar por sua dor. Outros acreditam que ela nem percebe que está morta, que ainda está esperando por sua mãe, incapaz de aceitar a verdade." Emily estremeceu, o peso da história pressionando-a. Ela sempre foi cética em relação às histórias de fantasmas, mas havia algo na criança chorosa que parecia perturbadoramente real. A frieza, os lírios, os soluços, e tudo parecia específico demais para ser apenas uma coincidência. Naquela noite, enquanto se preparava para o turno, Emily começou a temer o momento em que teria que passar novamente pelo banheiro. Ela tentou se convencer de que era apenas uma história, mas o medo a atormentava, recusando-se a ser descartada. E quando ela entrou no corredor,
Com as luzes piscando no alto, ela não conseguiu se livrar da sensação de que a criança chorosa estava esperando por ela. Capítulo 3. A assombração se intensifica. Os soluços tornaram-se uma ocorrência noturna, ficando mais altos e desesperados a cada dia que passava. Emily não podia mais ignorar aquilo, o som ecoava em sua mente mesmo quando ela estava fora do hospital. Era como se a criança chorosa tivesse se agarrado a ela, puxando-a para mais fundo na escuridão que a cercava. Ela tentou evitar o banheiro, tomando caminhos mais longos para contorná-lo, mas os soluços a seguiram, ficando mais altos sempre que ela estava por perto. A frieza penetrou em seus ossos, e o cheiro de lírios tornou-se insuportável, agarrando-se às suas roupas e pele, não importa o quanto ela tentasse lavá-lo. Os pesadelos de Emily tornaram-se mais vívidos, repletos de imagens de uma menininha com o rosto marcado pelas lágrimas, os olhos vazios e sem vida. Nos seus sonhos, a menina estendia a mão para Emily, com as mãozinhas frias como gelo, implorando-lhe que trouxesse a mãe de volta. Por favor. Ela nunca mais voltou. As palavras ecoaram na mente de Emily, assombrando-a mesmo quando ela estava acordada. Ela começou a ver a garota nos cantos de sua visão, uma sombra fugaz que desaparecia sempre que ela tentava focar nela. O hospital, outrora um local de cura, tornou-se uma prisão, as suas paredes fechando-se sobre ela à medida que a presença da criança chorosa se tornava mais forte. Uma noite, enquanto fazia a ronda, Emily ouviu os soluços novamente, mais altos do que nunca. Vinha do banheiro, mas dessa vez era diferente. Os soluços eram pontuados por sussurros suaves, como se a garota estivesse falando com alguém. Emily hesitou, a mão pairando sobre a maçaneta da porta. Cada instinto lhe dizia para voltar atrás, sair do hospital e nunca mais voltar. Mas algo a compeliu a abrir a porta, uma força mais forte que o seu medo. O banheiro estava escuro, a luz tremeluzia fracamente acima. Os soluços pararam, substituídos pelo som de uma respiração superficial. O coração de Emily batia forte em seu peito quando ela entrou, seus olhos se esforçando para ver na penumbra. E então ela viu, a criança chorosa, parada no meio da sala, de costas para Emily. A garota usava uma bata de hospital esfarrapada e o cabelo emaranhado e despenteado. Ela estava olhando para a parede, os ombros tremendo como se estivesse chorando, mas nenhum som saiu de seus lábios. Emily sentiu um nó na garganta enquanto observava a garota. "Quem é você?" Ela sussurrou, sua voz tremendo. "O que você quer?" A garota não respondeu, mas lentamente começou a se virar. A respiração de Emily ficou presa na garganta quando ela viu o rosto da garota, pálido e fantasmagórico, com olhos escuros e vazios que pareciam perfurar sua alma. "Ela nunca mais voltou", sussurrou a garota, com a voz cheia de tristeza. "Porque ela não voltou." Emily sentiu uma lágrima escorrer pelo seu rosto, seu coração partido pela alma perdida à sua frente. "Eu não sei", ela disse suavemente. "Mas estou aqui agora. Vou ajudar você a encontrá-la." A expressão da garota mudou, seus olhos se arregalaram de esperança. Mas antes que Emily pudesse dizer mais alguma coisa, a porta do banheiro se fechou e as luzes se apagaram. Emily mergulhou na escuridão, o ar carregado com o perfume dos lírios. A respiração da garota ficou mais alta, mais frenética, e Emily pôde sentir o frio se aproximando dela, sufocando-a. "Por favor, não me deixe." A voz da garota sussurrou, cheia de desespero. Emily estendeu a mão às cegas, tentando encontrar a garota, mas suas mãos seguravam apenas o ar. A escuridão parecia pressioná-la e ela sentiu uma mão fria roçar seu braço. E então, tão repentinamente quanto havia começado, parou. As luzes acenderam novamente e o banheiro estava vazio. A garota havia sumido e o único som era a respiração irregular de Emily. Ela saiu cambaleando do banheiro, com as pernas tremendo enquanto se apoiava na parede. O perfume dos lírios pairava no ar, uma lembrança do encontro que ela acabará de vivenciar. Mas ao olhar para o braço, ela viu algo que fez seu sangue gelar, um pequeno hematoma em forma de mão, como se alguém a tivesse agarrado com toda a força. Emily soube então que a criança chorosa não era apenas uma história, ela era real e estava desesperada para encontrar sua mãe, e Emily era a única que poderia ajudá-la. Capítulo 4. A descida às trevas. As noites seguintes foram um borrão de medo e exaustão. Emily mal dormiu, sua mente consumida pela criança chorosa e pelo encontro no banheiro. Ela ainda podia sentir a frieza do toque da garota, o hematoma em seu braço era um lembrete constante da terrível realidade que ela enfrentava. Ela tentou confiar em alguns de seus colegas, mas eles descartaram suas preocupações, atribuindo-as ao estresse e à falta de sono. Até a senhora
Altorne, que lhe contará a história, parecia relutante em continuar falando sobre o assunto, com os olhos cheios de uma tristeza que Emily não conseguia entender. Desesperada por respostas, Emily começou a se aprofundar na história do hospital, em busca de registros da menina e de sua mãe. Mas quanto mais ela procurava, mais ela percebia que não havia registros oficiais, nem nomes, nem datas, nada que provasse que a garota tivesse existido. Era como se o próprio hospital tentasse apagá-la, enterrar a tragédia que se desenrolara dentro dos seus muros. Mas Emily estava determinada a descobrir a verdade, custe o que custar. Uma noite, ela ficou até tarde depois do turno, examinando arquivos e documentos antigos na sala de arquivo do hospital. A sala estava escura e bolorenta, o ar denso com o cheiro de poeira e decomposição. A única luz vinha de uma luminária bruxuleante de mesa, lançando longas sombras nas paredes. Ao folhear as páginas amareladas de um livro antigo, ela encontrou algo que chamou sua atenção, uma breve menção a uma menina que havia sido internada no hospital anos atrás, pois sua mãe havia morrido em um trágico acidente. A anotação foi curta, quase desdenhosa, mas confirmou o que Emily temia: a garota era real e sua história havia sido praticamente esquecida. Mas havia algo mais, algo que causou um arrepio na espinha de Emily. O verbete mencionava que a menina havia sido colocada em uma enfermaria especial, que não estava mais em uso. Localizava-se na parte mais antiga do hospital, setor que havia sido fechado anos atrás por problemas estruturais. Emily sabia que precisava ver por si mesma. Ela tinha que encontrar a enfermaria onde a menina estava mantida, para ver se havia alguma pista que pudesse ajudá-la a entender por que o espírito da menina ainda permanecia. Ela seguiu até a parte antiga do hospital, seus passos ecoando nos corredores vazios. O ar estava mais frio ali, as paredes rachadas e descascadas pelo tempo. As luzes tremeluziam ameaçadoramente, lançando sombras misteriosas que pareciam dançar ao longo das paredes. Ao chegar à porta da antiga enfermaria, Emily hesitou. A porta estava entreaberta, a escuridão além dela era impenetrável. Ela podia sentir o ar frio penetrando pela fresta, trazendo consigo o leve perfume de lírios. Respirando fundo, Emily abriu a porta e entrou. Capítulo 5 – O confronto final. A antiga enfermaria era uma relíquia do passado, com paredes revestidas de camas enferrujadas e móveis quebrados. As janelas estavam fechadas com tábuas, deixando entrar apenas raios de luar que lançavam um brilho estranho pela sala. O ar estava denso de poeira e cada passo que Emily dava parecia despertar memórias dos pacientes que outrora ocuparam o espaço. Mas foi o silêncio que mais a enervou. Era um silêncio antinatural, que a pressionava por todos os lados, fazendo-a sentir como se estivesse sendo observada. Emily atravessou a enfermaria com o coração batendo forte no peito. Ela podia sentir a frieza ficando mais forte, o perfume dos lírios mais avassalador do que nunca. Era como se as próprias paredes estivessem vivas, sussurrando segredos que estavam enterrados há anos. E então ela viu uma boneca pequena e esfarrapada deitada em uma das camas, com os olhos vidrados olhando para ela. A visão disso causou um arrepio em sua espinha e ela sentiu uma onda de desconforto tomar conta dela. Ela estendeu a mão para pegar a boneca, mas quando seus dedos roçaram nela, uma súbita rajada de vento soprou pela sala, apagando a luz de sua lanterna. Emily engasgou, seu coração disparou enquanto ela mergulhava na escuridão. O frio a envolveu e ela pôde ouvir o som fraco de soluços, ficando mais alto a cada segundo que passava. Era a criança chorosa, e ela estava aqui. Emily se virou, seus olhos se esforçando para enxergar na escuridão. Os soluços vinham do canto mais distante da sala e, quando ela se aproximou, pôde ver o contorno tênue da garota, sua figura quase invisível nas sombras. Por que ela não voltou? A garota sussurrou, sua voz tremendo de tristeza. Emily sentiu lágrimas brotando em seus olhos, seu coração partido pela alma perdida à sua frente. Sinto muito, ela sussurrou, com a voz trêmula. Eu sinto muito. A garota olhou para ela, seus olhos vazios cheios de dor. Você disse que me ajudaria a encontrá-la. Eu tentei, disse Emily, com a voz embargada de emoção. Mas ela não está aqui. Ela se foi. A expressão da garota se contorceu de angústia e ela soltou um gemido de partir o coração que ecoou pela sala. O som foi tão cru, tão cheio de dor, que fez o sangue de Emily gelar. E então, de repente, o lamento parou. A figura da garota começou a desaparecer, seu corpo se dissolvendo na escuridão. Mas antes de desaparecer completamente, ela sussurrou uma última palavra. Por favor. A palavra pairou no ar, um apelo que ecoou na mente de Emily muito depois de a menina ter partido. Epílogo. A assombração continua.
Nos dias que se seguiram, Emily não conseguiu afastar o sentimento de tristeza que se apoderou dela. O apelo final da criança chorosa a assombrava, um lembrete constante da tragédia que se desenrolara dentro dos muros do hospital. A frieza e o perfume dos lírios ainda permaneciam, uma presença tênue, mas constante, que a lembrava de que o espírito da menina não havia encontrado a paz. Emily sabia que tinha feito tudo o que podia, mas não parecia o suficiente. A dor da menina era profunda demais, sua dor avassaladora demais para ser curada com um simples pedido de desculpas. Emily deixou o hospital pouco depois, incapaz de suportar mais o peso da assombração. Ela se mudou para uma cidade diferente, começou um novo emprego e tentou deixar o passado para trás. Mas as memórias da criança chorosa seguiram, uma sombra da qual ela não conseguia escapar. E de vez em quando, nos momentos tranquilos da noite, Emily ainda ouvia o som fraco de soluços, como se a criança chorosa ainda estivesse à procura da mãe, ainda à espera do dia em que ela finalmente voltaria. Mas no fundo, Emily sabia que esse dia nunca chegaria. O final de A Garota Soluçante. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.